Boa tarde, Maura. É um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Não somente dos milagres, mas do nosso dia a dia com Cristo, sabendo que Deus tem grandes coisas reservadas para nós. Irmãos, nesse momento eu queria agradecer o convite de vocês, de poder compartilhar a palavra do Senhor nessa tarde, sabendo que o Senhor tem falado aos nossos corações em todo o tempo. Basta que estejamos sensíveis à sua voz, porque o Senhor tem um propósito real nas nossas vidas. E todos os dias, quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade de coração, nós temos certeza que Ele está disposto a nos abençoar, a derramar a sua graça soberana sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Nesse momento eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 55. Esse é um salmo que trouxe assim, uma identidade muito grande com os últimos dias que eu tenho vivido. Então eu gostaria que os irmãos que hoje estão nos ouvindo pudessem abrir aí a sua Bíblia no Salmo 55. Nós vamos ler apenas 4 versos. E a palavra do Senhor nessa manhã nos mostra o cuidado de Deus. Que quando nós buscamos verdadeiramente a sua face, quando nós arrependemos dos nossos maus caminhos, o Senhor está disposto a renovar as nossas forças. Então esse salmo nos mostra, queridos, quando a gente estava ali no hospital, nos últimos 60 dias do ano passado, nós estivemos ali internados, ficamos 3 vezes na UTI, e sabia que ali era um momento de dor, de frieza, era um momento de angústia, onde a gente se via buscando, e muitas vezes parecia que a gente estava abandonado. Mas quando nós líamos a palavra de Deus, que nós adorávamos naqueles corredores daquele hospital, o Senhor, uma das vezes, trouxe uma missionária que leu esse texto para nós, e ele ficou marcado no nosso coração. O texto de Salmo 55 nos diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançaram sobre mim iniquidade. Com furor me aborrecem. O meu coração está dolorido dentro de mim. Terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me cobriu. Até aqui, irmãos, nós vamos estar falando um pouco da nossa experiência, pessoal, com o que o Senhor fez ali, mas também gostaria que você estivesse aí de olho na sua Bíblia, porque em alguns momentos aqui nós vamos destacar algumas palavras, principalmente quando fala: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Irmãos, há mais ou menos 44 anos atrás, que é a minha idade, eu tinha 9 meses, um bebê ainda, foi descoberto que eu tinha um problema renal e que na nossa cidade, nossa região, não havia recursos mais para o nosso tratamento. Então nós fomos enviados a Belo Horizonte, e ali foi onde começou essa jornada que dura até hoje. Então ali a gente via o cuidado de Deus em cada momento, em cada situação. Nós fomos encaminhados a um hospital de referência na época, já há mais de 30 anos. E ali nós pudemos ver que cada momento da nossa súplica, da nossa oração, a gente via o Senhor atendendo o nosso pedido ou o nosso lamento, como no verso 2 fala, e nos mostrando que Ele estava no controle de todas as coisas. Como criança naquela época, eu não entendia muito o que estava acontecendo, mas eu sempre via a minha mãe pelos cantos, orando, chorando, muitas pessoas da minha família que ligavam para saber como é que a gente estava. E na verdade a gente não tinha muita noção do que viria pela frente. Eu passei pela primeira cirurgia aos 9 anos. Depois disso nós continuamos um tratamento conservador até os 27, 28 anos, onde nós descobrimos que os meus 2 rins já não funcionavam mais. Precisei fazer a fístula e entrar na hemodiálise, aonde eu fiquei durante 7 anos. 7 anos, irmãos, dentro do hemodiálise é muito sofrimento,
porque ali você perde pessoas que você aprende a amar, porque você está ali, né, no convívio diário com elas. Mas eu sempre falava com Deus quando eu estava naquela cadeira, quando eu chegava dentro daquele hospital, né? Atende e ouve o meu lamento. Liberta essas pessoas. Liberta essas pessoas desse jugo, né? Cura, transforma para que eles possam ter uma vida normal. E falava, Deus, se o Senhor achar que eu ainda tenho algo para fazer, né, a respeito da tua obra, na tua palavra, que o Senhor também me dê, né, o desejo e a esperança de voltar a trabalhar, de voltar a ter uma vida ministerial, porque o Senhor não me chamou para estar apenas num lugar, mas o Senhor me chamou para levar a palavra às nações, através do testemunho, através daquilo que o Senhor faz, né, na nossa vida, na nossa família. Quantas restaurações nós já vivemos, quantas transformações de vida nós já vimos. E ali, gente, que a gente colocava diante de Deus os nossos desejos, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que talvez não teria recurso, né, pelos médicos, mas a gente descansava no Senhor. O verso 6 diz, pelo que diz, quem me dera como as asas da pomba, voaria e eu estaria em descanso. Muitas vezes eu pedia isso para Deus ali dentro, falava, Deus, eu já não estou mais suportando, eu preciso descansar no Senhor. Me ensina a descansar, me ensina a depender da tua palavra. Me ensina a entender que, como um pai, o Senhor jamais me daria aquilo que não fosse para me sustentar, que não fosse para transformar a minha vida. Que essas experiências que eu esteja vivendo, que eu estou vivendo aqui dentro, sejam experiências, ó Pai, que vai alcançar outras vidas. E ali muitas vezes a gente orava com as pessoas, e as pessoas também vinham até nós para orar conosco. Aquilo era um sustento de Deus na nossa vida. E o que nós precisamos, irmãos, nessa manhã, nessa tarde, é entender que o Senhor é o nosso sustento, é o nosso refúgio secreto na angústia. Nós não temos dificuldades se buscarmos na fonte certa. Passamos pelo vale, sim, passamos pelo momento de angústia, sim, mas nós temos certeza que o Senhor está a nos confortar, nos consolar. E Ele nos levanta, Ele nos dá novas chances para que nós possamos viver as promessas que Ele tem reservado para nós. Muitas vezes nós olhamos para o dia, para a noite, quando eu estava dentro daquela UTI, e a gente não sabia qual horário que era, a gente não tinha noção, né? Porque aquele ambiente é todo lacrado, e ali eu falava, Deus, eu não sei quantas horas são, mas independente da hora, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Cuida dessas pessoas que estão aqui também ao meu redor, cuida dessas pessoas que também necessitam da graça do Senhor, que eles possam conhecer a tua palavra, Deus. Nós não sabemos quantos dias nós vamos estar aqui, ou se nós vamos sair deste lugar, mas nós sabemos que o Senhor não nos deixa, não nos abandona. De dia e de noite, aqui a palavra nos diz, eles andam ao nosso redor, sobre muros, né, que estão no meio dela. Então, assim, irmãos, ali a gente vivia aquele ambiente com muitos enfermeiros, médicos e pessoas que vieram a óbito perto de nós, e a gente tinha dia que não conseguia ficar nem acordado. Eu falava, não, me dá um medicamento para eu dormir, para eu ficar mais tranquilo, porque a pressão está muito grande. E muitas vezes eles não podiam me dar outro medicamento que eu já tinha tomado, mas não tinha feito, né, o efeito necessário. E ali a gente podia perceber que mesmo sem os medicamentos, Deus ia acalmando o nosso coração. Deus ia trazendo uma paz, queridos, que é a paz que a palavra de Deus nos descreve, que excede todo entendimento. Não depende somente de nós, depende da nossa vontade de buscar ao Senhor. Na sinceridade do nosso coração, Ele nos ouviu. Na sinceridade do nosso coração, Ele vai te ouvir também. Se você tem aí hoje uma dificuldade, se você passa por um momento talvez de saúde, talvez, né, em qualquer outra área da sua vida, o que eu tenho para te dizer agora é que o Senhor, Ele te ouve. Nas madrugadas, quando você clama, o Senhor te ouve. Nós precisamos invocar o nome do Senhor, que Ele nos salva.
Como eu já disse, pela manhã, à tarde, ao meio-dia, eu clamo ao Senhor. E Ele ouviu a minha voz. Ele livrou, né? Ele livrou em paz a minha alma da guerra, de tudo que moviam contra mim. Pois Deus ouviu aqueles que clamam. E o Deus, queridos, que nós temos clamado é o Deus de Isaac, Jacó. É um Deus que fez milagres no passado, mas Ele continua fazendo. Em dezembro, quando nós estivemos internados, depois de tomar 9 tipos de antibióticos diferentes, os médicos já chamaram a minha família e falaram: nós não temos muitos mais recursos com o Gustavo. Não temos mais aonde buscar, porque todos os melhores medicamentos que nós teríamos aqui para oferecer já foi feito. Nós vamos tentar um último medicamento. Se não tiver resultado, aí vocês podem preparar, porque ele não vai suportar mais o tratamento. E quando foi esse último medicamento, que era um medicamento assim, já tão conhecido, tão antigo, né? Que foi o que fez efeito. E ali foi um dia após o outro a melhora dos exames, né? A gente voltou a comer, voltou a fazer aquilo que a gente já não estava conseguindo mais. Durante mais de 20 dias eu não consegui levantar da cama. E ali minha mãe, os meus pais iam para lá e oravam. A minha esposa, a Norma, orava com a gente. A Paula, que é a filha da Norma, e ia para lá e cantava louvores, né, para nós. E ali a gente ia vendo o Senhor falando: calma, porque eu estou cuidando. Calma, porque eu estou contigo. Eu não te desamparei. Eu estou aqui para te levantar. E eu sei que, né, naqueles momentos, queridos, a gente sentia a força do Espírito Santo na nossa vida. Através daquelas pessoas, Deus usava para que a gente pudesse ali ter aquela reação de falar: não, eu preciso lutar, eu preciso continuar buscando, eu preciso permanecer nessas promessas que o Senhor tem sobre a minha vida. E depois de quase 50 dias, aonde que a gente, né, começou a ver a melhora, né, a restauração de Deus no nosso físico, a gente começou a dizer: Senhor, muito obrigado, porque o teu cuidado, ele não está, né, baseado naquilo que nós pensamos ou da forma que nós agimos. O teu amor, ele excede todas as barreiras. O amor do Senhor, queridos, ele nos constrange, porque nós não temos como falar, né, nós não temos como compensar esse amor. A palavra do Senhor nos diz o que darei ao Senhor por todos os benefícios. Como muitas vezes ali dentro eu refleti: Deus, mas o que eu posso te oferecer? O que eu tenho para te oferecer, Senhor? Se nada que eu fizer aqui vai mudar esse quadro, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor vai fazer todas as coisas se for a tua vontade. E, queridos, quando a gente entra nesse estágio de humilhar, de clamar ao Senhor, de entender que o Senhor, ele é o único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração, a gente entende que o cuidado dele, né, está acima de todas as coisas. Os médicos, os remédios, o hospital sempre nos atenderam da melhor forma possível, mas aquela situação já não era mais para eles. Era uma situação de milagres, né? E o Deus de milagres, o Deus de promessas que nós conhecemos e que nós temos vivido a cada dia buscando o centro da sua vontade. Esse é o Deus que fez com que nós pudéssemos, né, sair daquele lugar e estar aqui hoje compartilhando essa palavra com vocês. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por você que está aí, né, ouvindo, por você que está meditando nessa palavra. E eu queria deixar para você que há esperança para você. Aleluia. Há esperança para os seus dias, para a sua família, para o seu casamento. Há esperança para todos aqueles que verdadeiramente desejam conhecer a intimidade do nosso Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que a intimidade do Senhor, eles revelam para aqueles que são, né, aqueles que buscam verdadeiramente. Então, se você está vivendo esse momento, busque o Senhor, clame ao Senhor, e Ele transformará os seus momentos de dor em alívio. Ele transformará os seus momentos de angústia em alegria.
Eu estou falando de algo que eu estou vivendo e não de algo que alguém me contou ou de um testemunho que eu vi, né, na televisão. Mas eu estou falando que eu vivi esses momentos, queridos, e hoje eu tenho visto assim a restauração do meu físico, da minha vida espiritual, dos meus sentimentos, de tantas coisas que foram traumáticas dentro daquele hospital. As últimas consultas agora, eu confesso para os irmãos que eu tive muita dificuldade de retornar ao hospital. E quando eu chegava ali na porta, mais uma vez eu clamava a Deus e falava: Deus, o Senhor sabe das minhas limitações. Me dava aquele pânico de ter que entrar naquele lugar de novo. Mas o Senhor, né, ministrava ao meu coração: descansa, espera, porque eu vou fazer o melhor. E todas as vezes que eu tive que voltar, que foram 3 vezes, né, de dezembro para cá, eu entrei de lá e saí vitorioso naquele lugar. Glória a Deus. Os meus exames, graças a Deus, cada dia estão melhores. O médico falou: não, o acompanhamento vai ser aí de 6 a 8 meses, né, porque foi bastante grave, né, a pneumonia que nós tivemos. Mas, graças a Deus, os medicamentos já diminuíram e todas as outras coisas. Nós podemos perceber o cuidado de Deus para conosco. Amém? Queria aproveitar a oportunidade de fazer uma oração para que Deus possa te abençoar, possa continuar falando aí na sua vida. Que o Senhor possa nessa manhã, nessa tarde, alcançar, né, o seu clamor, como nós falamos aqui nos primeiros versos. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve o meu lamento. Assim eu queria nesse momento colocar a sua vida também diante do Senhor. Não sei quantas pessoas estão nos ouvindo, mas eu sei que se você estiver aí do outro lado e que a sua vida possa ser alcançada por essa palavra desse momento. Amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade tão especial de estarmos aqui, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos por cada um desses ouvintes que estão agora, ó Pai, compartilhando conosco essa palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o teu cuidado vai além de todas as circunstâncias que nós vivemos nesses dias. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de paz, é um Deus que trabalha em favor daqueles que te esperam. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa agora, Pai, transformar vidas. Que o Senhor possa agora derramar o bálsamo de Gileade sobre cada um daqueles que estão vivendo necessidades até os extremos. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar, ó Pai, corações que agora estão quebrantados na Tua presença. Pessoas que talvez estão andando longe da Tua palavra, que se enfraqueceram na fé, que sejam renovadas agora em nome de Jesus. Nós clamamos porque reconhecemos o Teu senhorio na nossa vida, na nossa casa. Ó Deus, não há outro Deus além de Ti, ó Pai, que possa transformar a nossa vida como o Senhor tem transformado. Assim nós pedimos, ó Pai, e clamamos que o Senhor possa continuar falando aos corações e que essa rádio continue sendo um instrumento de Deus para levar, ó Deus, a Tua boa semente aonde quer que estejam essas pessoas. Eu te louvo, ó Deus, por esse momento, pela vida da irmã Aura, pelo irmão Ivan, que nos receberam aqui de forma tão abençoada, tão carinhosa, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, continuar vivendo e buscando a Tua palavra, Deus, para que dias melhores nós possamos viver na Tua presença. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.